Opa, e aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Diariamente eu recebo várias dúvidas, tanto no meu canal do YouTube quanto lá no Instagram, e muitas dessas dúvidas são dúvidas comuns que todo iniciante tem, inclusive eu tive quando eu comecei. Eu separei aqui pra gente bater um papo, pra gente falar sobre as verdades sobre esse mercado aí. As verdades que, na maioria das vezes, a gente não enxerga, principalmente quando a gente está começando e a gente só percebe elas depois de muito tempo batendo a cabeça, fazendo testes e tudo mais. Então, meu objetivo é trazer um pouco desse lado que muitas vezes a gente não enxerga, tá? E caso você goste desse tipo de conteúdo, modelagem, impressão 3D, se inscreva no canal, porque aqui a gente posta sobre esse assunto. Deixa o seu like aí para engajar, para fortalecer aqui, para a gente continuar trazendo esse trabalho. E caso você queira receber aí notificações do YouTube, para receber aí no seu celular quando a gente postar vídeo novo aqui, ative o sininho, que também é muito importante para você não ficar de fora de nenhuma desses vídeos, tá? O que acontece? O primeiro deles é sobre a facilidade de uso da impressora 3D. A impressora 3D não é uma máquina automática, ou seja, não é só apertar um botão, não é só comprar a máquina, apertar um botão que tudo está resolvido na sua vida, não. Principalmente para você que quer levar esses conhecimentos, essa ferramenta aí a sério, ou seja, montar o seu negócio em cima disso, é importante que você não caia nesse tipo de conversa, tá? A impressora 3D, no mercado de impressão 3D, assim como todos os outros, existe uma linha de aprendizado, né, onde você sai do ponto zero até o ponto onde você consegue fatiar as suas peças, imprimir na impressora 3D com qualidade, mas esse percurso aí ele pode demandar muito tempo. Então a impressora 3D, ela não é uma coisa muito simples de você montar o seu negócio, porque existem vários fatores aí ao longo do tempo que você começa a perceber que não faz muito sentido, principalmente para quem quer ter um negócio lucrativo. Uma delas é o tempo, que a gente já vai falar agorinha, tá? Então, o que acontece? Nessa linha de aprendizado, é muito importante que você tenha bem definido o que você vai aprender. O primeiro fator, entender como é que a máquina funciona, como é que funciona a calibragem dela, como é que você faz para fazer as manutenções simples que ela precisa ali para te entregar uma peça de qualidade. Outro fator também que é muito importante é sobre a utilização das matérias-primas. Então, dependendo da impressora 3D, aí, ela não consegue imprimir todo tipo de material. É importante que cada material tenha ali as suas configurações de temperatura, velocidade e tudo mais. E não é todas as impressoras que conseguem imprimir todos os filamentos. Então, entender aí que a impressora 3D tem a sua fase ali de nivelamento da mesa, de escolha do material, de dedicação para alcançar mesmo os melhores resultados, é fundamental aí para que você não desanime durante o processo de aprendizado, tá? Então, antes de você começar aí a ter seus primeiros resultados, você vai precisar aprender isso, porque uma peça de qualidade, ela só é entregue na sua mão se você faz ali o processo de fatiamento da forma correta, ou seja, colocando a melhor temperatura, colocando a melhor quantidade de parede, colocando a melhor altura de camada, e tudo isso é importantíssimo para que sua peça ela seja feita com extremo de qualidade. Uma delas é a primeira camada ali é uma das camadas mais importantes da peça em 3D, e normalmente a gente só descobre isso quando a gente vai imprimir de fato a primeira peça. Antes mesmo de comprar a máquina é necessário entender isso, até mesmo para escolher o melhor equipamento aí de acordo com o produto que você vai fabricar. Além disso, durante o tempo de uso, essa máquina ela pode sair ali da calibração que você colocou inicialmente, e de 15 em 15, de 30 em 30 dias é necessário fazer uma manutenção nessa impressora para ver se de fato ela está te entregando ali a mesma qualidade que ela te entregava no começo quando ela chegou, beleza? Então saiba que a impressora 3D não é só comprar e apertar um botão que sua vida está resolvida, tá? Longe disso. Você vai precisar estudar, você vai precisar buscar por conhecimento para entender de fato ali como que funciona todo esse processo de criação, de modelagem 3D, de impressão 3D e de fabricação de produto. Porque uma vez que você entende, por exemplo, de modelagem 3D, você acaba não vendendo o que todo mundo vende. Por isso que a modelagem em 3D ela é tão importante quanto a impressão 3D, e logo mais a gente vai falar também sobre isso. Ainda falando sobre os conhecimentos necessários para você conseguir aí ter êxito no processo, ter um negócio lucrativo e tudo mais com impressão 3D,
eu não posso deixar de falar aqui sobre a modelagem 3D. A modelagem 3D nada mais é do que o conhecimento necessário para você conseguir criar um produto que será fabricado na sua impressora 3D. Muitas pessoas optam por baixar arquivos prontos na internet, até mesmo pagar por plataformas de STL, porém esse é de longe o caminho mais seguro e mais lucrativo para você seguir aí no mercado de impressão 3D. Por quê? Porque quando você baixa um arquivo pronto na internet, você acaba vendendo o que todo mundo vende. Por isso que o conhecimento de modelagem 3D ele é tão importante quanto ter uma máquina de qualidade na sua produção, no seu escritório. Então, deixar de lado a modelagem 3D é deixar de lado também uma grande parte do lucro que a sua empresa pode ter com o desenvolvimento de produtos totalmente personalizados. Hoje já existem ferramentas de inteligência artificial, já existem ferramentas também que facilitam esse processo de criação e cada vez mais essas ferramentas elas vão estar presentes aí na vida do criador. Porém, entender o processo de modelagem 3D permite que você faça adaptações e até mesmo use esses modelos como referência para a criação de novos perfis. Então, muitas vezes a gente deixa de lado os conhecimentos necessários ali para ter um negócio de qualidade, de lucratividade com impressão 3D e uma delas é a modelagem 3D. Não adianta nada, por exemplo, você comprar um carro, comprar uma moto e não ter uma habilitação. O que você vai fazer com esse automóvel aí? Você pode até aprender ali de um jeito ou de outro, sabe? Daquele jeito brasileiro. Porém, o que vai acontecer? Na primeira curva, você pode não saber ali o que fazer. Beleza? Então, você não vai respeitar aí a faixa de pedestre, você não vai respeitar aí o sinal amarelo nem vermelho. E isso tudo, por quê? Porque você não sabe, você não entende que é necessário fazer isso. E a modelagem 3D, eu já estou falando aqui de antemão, se você não comprou a impressora 3D ainda, verifica certinho o produto que você vai fabricar, mesmo que você não seja um modelador, você pode pagar por um, tá? Para criar ali o seu produto, entendendo exatamente qual será o produto que você vai fabricar na impressora 3D, é essencial para que você também escolha uma boa máquina. Então, a maioria das pessoas acaba escolhendo a máquina antes e vendo o produto que será fabricado depois, por isso que a maioria não tem lucro. E eu tô falando aqui para você porque essa foi uma experiência que eu tive no começo, tá? E eu acredito que a maioria dos iniciantes, se souberem disso, com certeza vai conseguir ter melhores resultados, principalmente porque vai saber, pelo menos, para que direção ir. Outro fator importantíssimo também quando se fala de impressão 3D, de modelagem 3D, é o tempo. O tempo é um fator crucial na impressão 3D, por quê? Porque dependendo do tamanho da peça, ela pode demorar dias para poder fazer. Então, se você estava pretendendo, por exemplo, fabricar um produto ali que você acreditava que poderia vender ali 10, 20 no dia, talvez você vai poder vender um. E isso é importante saber por quê? Porque se você já entende o processo de fatiamento, você consegue mandar um produto para esse programa específico, né? No caso que a gente utiliza o Ultimaker Cura, mas você pode utilizar aí o Pros Slicer, o Work Slicer, que são programas ótimos também para fatiamento, para verificar a quantidade de material e de tempo que essa peça ela vai precisar para ser concluída ali no processo de produção. Então, o que acontece? Se você pretende investir para empreender com impressão 3D, o fator tempo é um fator que você deve levar em consideração, principalmente para você verificar ali as possibilidades de otimização e de adaptação do seu produto. Não é porque você baixa um produto da internet, por exemplo, que demora 35 horas e você já coloca ali no programa e já vê o tempo ali, que de fato ele vai precisar daquele tempo cheio ali para a produção. Talvez você colocando uma quantidade de paredes menor, uma quantidade de preenchimento menor, uma altura de camada maior, pode ser que o tempo ele reduza absurdamente. Assim como a gente tem alunos ali que falam pra gente, né, o processo de otimização que é feito no tempo da fabricação, que é reduzido ali absurdamente, principalmente quando a gente leva esses fatores em consideração, entendeu? Então, o que você pode fazer é buscar por conhecimento em relação à otimização de tempo desse produto. O que influencia no tempo, o que influencia na resistência mecânica da peça, tudo isso, de fato, vai te ajudar a ter peças mais rápidas. Outro fator também é você comprar outras impressoras para ela conseguir suprir
esse gap que você tem aí entre o seu tempo de produção e a demanda existente no seu mercado. Ou seja, se a demanda é muito alta e você consegue produzir pouco, uma opção é selecionar aqui outras máquinas para que essas máquinas consigam te entregar mais peças durante o dia. Mas nem todo mundo está disposto a fazer isso, a comprar mais máquinas. Eu tenho muita resistência em termos de ter um negócio de fazenda com impressão 3D, uma farm de impressão 3D, porque de fato o que vai te trazer lucro não é nem mesmo a quantidade de máquinas que você tem, porque você pode ter 50, 20 máquinas aí e ter uma demanda reduzida, uma demanda que não supre a quantidade de máquinas que você tem. Então, todo produto, o que acontece? Ele tem uma escala, né, de demanda, e depois essa demanda é normal que ela abaixe, principalmente quando o mercado começa a atender essa demanda específica, tá? Então, muitos empreendedores acabam comprando várias máquinas e depois de um tempo acabam deixando ela de lado ali, acabam encontrando dificuldades para vender esses equipamentos, tá? Então, se você tem um dinheiro bom para investir nessa área, procure investir em conhecimento ao invés somente de equipamento. A não ser que você já saiba aí exatamente o que você vai fazer, o produto que você vai fabricar e o público que você vai atender, tá? Se tiver bem certinho essa questão do planejamento, aí tudo certo. Mas se você está iniciando e acha que uma farm de impressora 3D vai fazer milagre aí no seu negócio, saiba também que não é bem assim. Agora falando sobre a impressora 3D em si, a impressora 3D FDM, uma verdade aí muito verdadeira sobre o processo FDM é que a primeira camada é crucial para uma peça de qualidade. A primeira camada ela é a camada mais importante da sua peça em 3D. Normalmente você precisa ali tirar alguns minutos desse primeiro tempo aí de fabricação, né, durante ali o início da fabricação, para ver se essa primeira camada ela foi feita ali com êxito, tá? Com perfeição, com um distanciamento ideal entre o bico e a mesa de impressão. A primeira camada ela é influenciada pelo nivelamento da mesa, pela temperatura que você utiliza na primeira camada, velocidade, tá? E o ajuste em Z. A maioria das impressoras ali tem a compensação em Z, e esse distanciamento entre a mesa de impressão e o bico, para que ele seja ali feito com o máximo de qualidade possível, é normalmente de 0,2 milímetros. Ou seja, se você fez ali o ajuste em Z, e esse ajuste em Z está deixando uma distância do bico de impressão até a mesa de 0,1 milímetro, na altura de primeira camada dentro do programa de fatiamento é necessário deixar 0,1, para que essa compensação fique com essa soma, né, ela fique com 0,2 milímetros. Isso ajuda demais também para que sua primeira camada ela seja feita ali com perfeição. Outra configuração que eu costumo alterar nessa primeira camada é a velocidade. Então a velocidade de primeira camada deixa 15 milímetros por segundo, tá? Pode ser utilizado uma velocidade muito menor sim na primeira camada, principalmente para que essa camada ali, como eu falei anteriormente, ela saia com uma deposição constante ali em todo esse território para que ela não venha soltar. Normalmente a gente encontra mais dificuldades quando a gente compara, por exemplo, o PLA com o ABS. O ABS ele tem uma certa dificuldade a mais para aderir sobre a mesa de impressão e também todas as camadas uma em cima da outra. Então, esse tipo de filamento, esse tipo de matéria-prima deve ser feito ali com uma calibração um pouco mais refinada, uma altura menor de camada, um ajuste ali, principalmente no ambiente ali, para que esse ambiente ele não venha influenciar diretamente na peça, para que você tenha uma peça em ABS com qualidade. O PLA não passa tanto por isso, mas é necessário que você leve essas configurações de primeira camada em consideração para que durante toda a fabricação da peça ali você não venha perder tempo e nem material na sua peça. Com criatividade e habilidade, você consegue imprimir desde peças decorativas até peças de alta precisão. Porém, você não consegue fazer nada sem os conhecimentos necessários para você seguir esse processo. Então, o mais importante de tudo é o que tem aqui, tá? É o que você adquiriu ao longo da sua vida, é os mercados que você conhece, para que você consiga utilizar a impressora 3D de acordo com o que você já tem de conhecimento. O verdadeiro limite da impressão 3D está justamente na imaginação. Então, muitos produtos ainda não foram criados, muitos nichos
ainda não utilizam a impressão 3D como ferramenta essencial para solucionar problemas, e nós, criadores, nós que conhecemos o processo FDM, conhecemos a impressão 3D e o seu mercado, nós acabamos ficando na frente em termos de desenvolvimento. Por quê? Pensa comigo, a internet, ela surgiu há pouco tempo. Os produtos que a gente cria em 3D no programa CAD, ele fica disponível quando a gente divulga para sempre, para qualquer pessoa imprimir esse produto, seja aqui no Brasil, seja fora do país, em qualquer lugar do mundo, uma pessoa pode pegar o seu produto e imprimir. Então, quanto mais soluções forem buscadas, mais possibilidade de ganho eu e você, como criador, nós temos. Então, não adianta ficar preso em nicho, não adianta ficar preso em máquina, não adianta ficar preso em absolutamente nada. Por quê? Porque o campo disponível para atuação com impressão 3D é muito maior do que a gente enxerga hoje, tá? Principalmente em termos de produtos inovadores que ainda não existem, a gente consegue aí em uma tarde pegar 50 ideias que ainda não foram solucionadas. E a impressora 3D, ela é uma ferramenta poderosa para prototipar uma ideia, para tirar uma ideia que está na nossa cabeça e passar para o mundo real. Esse produto ele vai desde produtos simples, tá, de decoração, como eu disse anteriormente, como também para produtos de alta precisão, que vá suprir talvez uma peça que não é fabricada mais na indústria e tudo mais, tá? Essas são algumas ideias e algumas verdades que eu tenho sobre impressão 3D. Eu resolvi trazer esse vídeo aqui justamente para você conhecer um pouco do que eu acredito sobre esse mercado, e eu quero saber agora a sua opinião. O que você achou? Se você tem alguma dúvida, sugestão, deixa no campo abaixo aqui que eu quero saber. Não esqueça de deixar o seu like também para fortalecer, isso ajuda demais para que a gente continue esse trabalho aqui, e eu espero que você tenha curtido esse vídeo aí. Um abraço e até a próxima. Valeu!